Oi pessoal, hoje eu vim aqui conversar com você sobre uma entrevista do Dr. Ray para o Danilo Gentili. Foi uma entrevista muito proveitosa, né? Principalmente pelo assunto que nós vamos tratar hoje, o mundo espiritual. Ele nos traz muitas reflexões. O programa do Danilo Gentili é mais assim, eles levam muito tudo para comédia, né? Mas esse é um assunto muito grande, muito forte, muito um alerta mesmo que nós temos que nos atentar. A mídia, ela é assim, né? Às vezes acontece alguma coisa na mídia, passa alguma coisa, se você não prestar atenção, aquilo ali vai ser taxado como bobeira e ninguém vai levar em consideração. E eu acho que nós temos que ter esse espírito crítico, né? Para que nós possamos aprender com os erros dos outros e seguir num bom caminho. Eu vou colocar aqui o vídeo do Dr. Ray. Está improvisado um pouco, mas eu espero que ajude vocês. Vou colocar aqui e aí eu vou pausando e a gente vai conversando, beleza? Eu vou colocar o microfone também para ver se ajuda um pouco no áudio, no som. Satanás tem fogo de verdade, a prisão é de verdade, os monstros são de verdade. Gente, cuidado com as suas escolhas. Olha, eu comprei, eu já falei muitas vezes, eu comprei aquela corda. Bom, ele fala aqui que o fogo é de verdade, é tudo de verdade. Por quê? A mídia, ela pinta que o inferno é de mentira, que o mal não existe. E, gente, o mal, ele tá aí, ele existe, né? Para quem é cristão, para quem entende um pouco de mundo espiritual. Humberto, ele tinha muito entendimento sobre isso. Existe, né? Nós vemos muitas pessoas que tiram suas vidas, e eu creio que isso seja muita manifestação maligna mesmo, porque é uma coisa que você vai contra a natureza humana, né? Você tirar sua própria vida, você vai contra o Espírito Santo, contra a verdade que é o nosso Senhor Jesus. Então, essa questão que ele falou assim é muito pesada, é muito real, né? Ele fala também na entrevista que ele morou, acho que em Nova York, não sei, esqueci. E que lá a cultura é muito Hollywood, né? É muito forte. O mundo espiritual ali, ele está presente. Ele fala sobre adreno, parará, pururu, cron. Para quem entende disso, quando o Humberto me contou sobre isso, me explicou o que era, você fica assim, alguns dias sem se alimentar direito, você fica numa tristeza muito profunda quando você fica sabendo dessas coisas pesadas da verdade do mundo, mas nós temos que orar, né, e pedir a misericórdia do Senhor. Vou continuar vendo o vídeo. Quando eu vivia naquele barracão na Ilha Bela, comendo a banana da bananeira, o coco da coqueira, eu estava alegre. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, naquela mansão de 22 milhões, famoso, rico, eu 9 vezes comprei a corda. Graças a Deus, a gringa ficou jogando lixo. Você chegou a pensar em... E aqui ele falando, né, que quando ele vivia uma vida mais simples, ele era feliz, e depois que ele foi para Nova York, ter todos os luxos, ele falou na cidade, quando ele foi para Nova York, para a mansão que ele tem, ele até fala sobre essa questão de túneis, né, que existem lá nos Estados Unidos, Nova York, que é onde ele mora, lá das pessoas muito ricas, milionárias, né, pessoas muito famosas, enfim. E ele falando, e isso é verdade, eu creio assim, que nós temos que ser felizes com o nosso Senhor no pouco e no muito. Temos sempre que ser gratos, né, por tudo que nós temos. Se você tem pouco, tenha gratidão, dá graças pelo pouco. Quando você tiver muito, Deus, Ele pode dar essas graças, né, de você ter uma condição melhor para sua família. Dê graças a Deus também, né? Não vamos só querer Jesus, querer o nosso Senhor só no momento de bonança, de coisas boas. Ele fala que depois que ele foi para essa mansão, ele ficou triste, ele comprou as cordas, né? Para quem tem um discernimento, sabe para que é feito essas cordas, infelizmente, né? E vamos seguir. Tá? Muitas vezes, gente. É verdade. Você chegou a comprar uma corda para se matar? 9 vezes do Amazon. Então, gente, não pode, porque você troca 80 anos de miséria pela eternidade de miséria. E é verdade. E é verdade, quando você
às vezes no seu desespero, né, você está trocando, você está dando um lugar para o desespero, para a angústia, para as coisas desse mundo, e existe uma eternidade, né? Nós temos uma eternidade, nós temos que viver com esse pensamento da eternidade. Isso aqui é passageiro, isso aqui é carnal, é mundano, mas existe uma eternidade no céu que nós temos que ter essa esperança para poder seguir, né, a vida. Gente, eu ressuscitei muito gangster, todos falaram, Ray, é gangster. Só um adendo aqui, ele fala que ele ressuscitou. Eu creio que só nosso Senhor Jesus é capaz de ressuscitar alguém. Deus usou ele, né, para ter essa revelação, para que ele nos alertasse. Deus usa as pessoas, né? Não é a pessoa que tem o poder de ressuscitar, mas sim nosso Senhor Jesus que dá essa capacidade para que ele possa ajudar as pessoas. Eu creio que toda vez que nós temos uma coisa boa na nossa vida, é para ajudar os outros, né? Não só a nós, mas para ajudar a poder acalentar e salvar, a salvação para outras pessoas, né? O que a gente vive. E agora ele vai contar uma parte bem interessante da questão do mundo espiritual. Você ressuscitou mafiosos, né? Não, era cirurgião de trauma, gente. Eles falavam, Ray, com o inglês quebrado, né? Com o mexicano, inglês quebrado. Ou inglês russo, ou inglês chinês. Você salvou máfias. a vida de muito bandido. 322, eu perguntei. 322 não pode bandidos. perguntar, né? Porque a esquerda lá não deixa você perguntar as coisas, mas foda ele. Ele acordar e falar, você é bandido? Eu vou te salvar. Quando tinha enfermeira, lá esse processo. Quando tinha enfermeira olhando, eu perguntei pro gangster, como foi? Eles me reconheciam, mesmo que estavam quase mortos, o espírito dele me viu, me reconhecia. Quando eu ressuscitei eles falam, Ray, o lago de fogo é de verdade, o fogo é de verdade. No inferno, não é inferno, qual é o nome da prisão espiritual? Hades. Hades, não é inferno ainda, tem que ter o julgamento final. O Hades. O purgatório. Purgatório. Aí eu quero fazer um adendo nessa questão do purgatório, da questão do meu entendimento, né? Como você sabe, eu sou católica, então a igreja ela fala um pouco sobre essa questão do purgatório, né? Eu creio que exista um inferno, né? Das almas que realmente, né, foram condenadas. Eu creio no purgatório e na eternidade com o nosso Senhor Jesus. Então, no meu entendimento, as almas que estão no purgatório são almas que creram no nosso Senhor Jesus Cristo, que creram na verdade e que podem passar ali, né, para a purificação das almas. Agora, o inferno é a ausência total de Deus. Lá você não vai ter Deus, você não vai ter o Espírito Santo, lá você não vai ter nada, né? Eu creio que é uma condenação eterna que você vai viver ali, né? Com as escolhas que as pessoas fizeram, né? Tem tanta gente ruim nesse mundo, fazendo tantas maldades, e um dia essas pessoas vão pagar, né? Nós todos seremos julgados, né? Então, mas eu acho que o importante é crer, né? Que existe um Deus, um Messias, o Senhor, e que é isso, né? Existe para mim nessa posição. Espero que vocês me entendam. Claro que se eu estiver errado um dia eu vou prestar contas, né, de tudo que eu falar aqui, mas é o entendimento que eu tenho. Estou falando da minha realidade, da minha vida, né? Eu não quero levar ninguém dos entendimentos que eu tenho, né? Eu acho que cada um é livre para fazer suas escolhas, né? O meu papel aqui é uma observação que eu queria falar sobre essa questão do purgatório mesmo. Ele falou, Ray, as chamas são de verdade. Ray, você tem muita sede no purgatório, mas não tem água. Os monstros que você vê em Hollywood, Hollywood é do Satanás, né? Satanás. Aqueles monstros com olho amarelo enorme que você vê em Hollywood, eles são de verdade, porque eu vi eles no inferno. Então, gente, eu te digo como cirurgião de trauma, que ressuscitei um montão de gangsters, todo cheio de facada e tiros. Deus existe, Jesus existe, a oposição também existe, o paraíso é de verdade, as pessoas boas que eu ressuscitei foi outra história. Ray, as ruas são de ouro. Tem música clássica nos céus, Ray. As flores são inacreditáveis. Jesus veio me receber. Então eu te digo, não como pastor, eu te digo como cirurgião. Na beira da mortalidade é a eternidade. Cirurgião de trauma. Eu te digo como testemunho. Jesus existe. Deus existe. Paraíso existe.
mas a oposição também existe. O Satanás tem 1/3 de todos os espíritos, o Satanás tem fogo de verdade, a prisão é de verdade, os monstros são de verdade. Gente, cuidado com as suas escolhas. Você determina aonde você vai acabar. Então eu vou viver 80 anos honestos e uma eternidade boa. O Satanás tem fogo de verdade. Até me emociona, né? Vendo um médico professando, falando de Jesus em rede nacional, né? Eu tô aqui segurando. É emocionante, né? Deixa eu desligar aqui, senão ele vai prejudicar aqui a nossa conversa. É até emocionante, né? Você vê um médico falando do nosso Senhor Jesus Cristo em rede nacional para tanta gente, uma audiência do Danilo Gentili que tem de tudo, né? Tem todos os públicos, todo tipo de pessoa. É muito bonito de se ver. E ele professando isso, falando, né? E ele falando sobre... Eu fico imaginando, né? Imagina como é que deve ser, né? A pessoa falecer e ir para o céu direto. Eu não sei como é que é, ninguém sabe, a morte é um mistério, a vida é um mistério, mas eu falo do relato que ele deu aqui, né, de pessoas que passaram pela quase morte, né, e voltaram, e eu acho bacana isso, porque nos dá aquele quentinho no coração, né, quando alguém fala sobre o mundo espiritual, sobre alguma coisa relacionada, né. Mas imagina o céu com aquelas ruas de ouro. E eu não falo ouro assim, que está descrito, né? Mas... deve ser muito bonito. Às vezes a gente olha para a natureza e a gente fica encantado, né? Com a natureza, com tudo que Deus nos deu, tudo que Deus faz. Aí você imagina, né? Chegar no céu. Eu falava até com o Humberto. Eu acho muito interessante que eu falava com ele assim. Às vezes eu fazia uma comida gostosa, eu falava assim, Humberto... Se a comida que eu faço aqui, claro, né, eu não estou me gabando nem nada, quem sou eu? Existem tantos chefes de cozinha aí, tantas pessoas com estudo, né, que fazem umas comidas maravilhosas, mas eu falo a minha comida simples, né, meu temperinho com alho, cebola e sal. E amor, né, que eu sempre cozinhei com muito amor, muito carinho, muita dedicação para minha família. Mas imagina, eu falava com ele, imagina, Beto, né, a comida tá gostosa, eu fiz essa comida, mas imagina quando a gente estiver no céu. Deve ser uma comida gostosa, deve ser uma coisa muito boa, né? Aí muitas pessoas me questionam, mas Thaís, como que tem comida no céu? Eu assim, gente, em Êxodo, né, quando Moisés estava lá andando pelo deserto, eles estavam com fome, e aí Deus mandou o maná do deserto, e as codornas. Depois, Paulo, apóstolo Paulo, São Paulo, os católicos, né? Ele tinha andado muito tempo e aí ele estava cansado, ele foi se hospedar na casa de algumas pessoas. Vocês me desculpem, eu não, assim, às vezes eu leio, mas eu não tenho essa memória tão aguçada de lembrar cada detalhe. Eu sei da história porque eu já li. Então Paulo, né, apóstolo Paulo, ele chegou nessa casa e aí ele estava com fome, desceu no lençol branco, os alimentos para ele, né? E também teve Jesus, né, nos 40 dias e 40 noites no deserto, e após isso, após ele ter se tentado e tudo mais, os anjos desceram, né, e lhe deram uma comida. Então, assim, eu creio, sim, que tem comida no céu, e deve ser muito boa. E são coisas que a gente vai refletindo, né, da vida. E é isso. É igual eu falo com você, se eu estiver errada, se eu estiver com um entendimento errado, com o tempo eu vou pedindo sabedoria para Deus, discernimento, e Ele vai nos dando, porque Ele dá com graça, Ele dá com misericórdia. Deus é um pai, então Ele está ali como pai para nos ensinar, né? Nós vamos aprendendo, ensinando, Ele vai nos ensinando ao longo da vida. Basta que a gente abra a palavra e leia ali, que a gente vai encontrar todas as respostas, né? Esse mundo de internet aqui é um mundo perigoso, né? Qualquer coisa que eu for dizer aqui pode ser usado contra mim, alguém pode interpretar de alguma forma equivocada e nem grava algum vídeo falando, mas o que importa é o que está no meu coração, o que eu tento falar para vocês,
né? Eu quero, a mensagem que eu trago aqui no YouTube é para que vocês sejam fortes, para que vocês sigam em frente e que vocês nunca desistam, porque o nosso Senhor está conosco, né? Ele falou que nós vamos passar por tribulações, por momentos difíceis, mas que nós podemos contar com Ele, crer nele, que o fardo vai ser mais leve, né? Eu creio que com Jesus, o fardo é mais leve, independente da situação, né? Mas é isso, eu acho que essa entrevista do Dr. Ray foi uma entrevista muito boa, muito bacana, acho que a gente possa refletir, né, e crer mais, que a nossa fé aumente. Toda vez que eu vejo um testemunho, se vocês quiserem, eu posso trazer mais testemunhos ou testemunhos de santo. Ai, tem tanta coisa, tantos milagres. Esses dias mesmo eu vi um padre, ele estava ali fazendo a consagração da hóstia, a hóstia levitou. Eu creio muito que ali está o corpo de Cristo, que está o Cristo mesmo, né? A fé, ela é invisível, né? E é isso, eu acho que nós temos que crer, nem tudo Deus vai nos mostrar, vai nos provar, vai nos dar revelações, vai, né, nos dar ações, mas que a gente vai crendo mesmo, e na palavra de Deus, que é a Bíblia, ali tem todas as respostas, né? E é isso, fiquem na paz, e mais uma vez, muito obrigada por tudo.